Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu vou explicar para vocês o embate entre esses dois elementos de peso, que são a resenha e o resumo. Eu vou explicar para vocês como que você deve usar, a estrutura dele e como que você deve fazer ele de forma sensacional. Então, fica até o final do vídeo. Deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Conto com vocês, hein? Bora lá. Primeiramente eu vou falar sobre a resenha. Bom, a resenha, ela é um tipo de texto que exibe a análise de uma obra. E que obra pode ser? Pode ser filmes, pode ser livros, pode ser peça, pode ser obra de arte. Aí varia, né? E inúmeras outras possibilidades. Ou seja, nesse tipo de elemento, na resenha, você vai analisar a obra e ver como ela se relaciona, ok? O objetivo principal da resenha é apresentar ao leitor uma manifestação de ideias, ou seja, é uma opinião pessoal da qual ele não tenha um conhecimento prévio, ou seja, você pode acrescentar elementos novos na resenha, ok? Algum ponto de vista que não está contido na obra. Ficou claro? Elas são bastante usadas no meio acadêmico, por ser de caráter opinativo, né? Porque ela traz comentários de vista e pontos de vista novos, né? Bom, agora vamos aos tipos da resenha propriamente dita. Ela pode ser de dois tipos, basicamente, descritiva e crítica. Vamos à descritiva primeiramente. Ela é conhecida por resenha técnica ou científica também. Alguns autores preferem usar este termo. O autor, nesse caso, utiliza a verdade para analisar o texto, ou seja, ele vai descrever o que ele está vendo, o que ele está observando, né? Ou seja, neste tipo de resenha, são julgadas as ideias do autor em relação à obra original. Agora vamos para a crítica, que é mais comum, porque ela é uma resenha mais detalhada. Nesse caso, quando você vai fazer uma resenha crítica, o que vai ser julgado? Aí tem quatro elementos principais que geralmente você vai analisar na resenha crítica, que é o valor dela, o valor literário, a beleza, ou seja, se o texto é coeso, é coerente, a forma também, né? Se ela está em prosa, em verso, e o estilo, a qual estilo literário ela pertence. Estou falando especificamente no caso de livros. Filmes têm vários estilos também, então é bom você dar uma analisada. Ou seja, nesse tipo de resenha, o autor ele precisa fundamentar os seus argumentos, ou seja, tem que ter argumentos lógicos nesse tipo de resenha, ok? E nesse caso também você pode fundamentar, você pode exibir tanto pontos negativos e positivos da obra analisada. Agora vamos à estrutura básica de uma resenha. Bom, primeiramente, no cabeçalho, você vai ter que ter a referência da obra. Aí, o que vai ter que ter, primeiramente? O nome do autor, o título da obra, o nome da editora, o lugar e a data da publicação e o número de volumes e páginas. Isso para livros, artigos, né? Mas no caso de filmes, é bom você colocar o diretor, é bom você colocar o título da obra também. Se ela pertence a um estilo de gênero de filme diferente, sei lá, horror, suspense, entendeu? Ficou claro? Ou seja, no cabeçalho você vai ter que ter uma pequena referência da obra resenhada. Também, o que não pode faltar, um pequeno resumo, mas um breve resumo, né? Seria mais ou menos a ideia principal da obra. Você evidenciar isso. Explicar quais e quantos são os capítulos, fazer os seus devidos comentários, positivos e negativos, e, muito importante, evidenciar o público-alvo, ou seja, o autor, quando ele pensou naquela obra, aquela obra é voltada para que tipo de público? É adulto? É jovem? São pessoas de mais idade? Ok? Agora vamos para o irmão da resenha, né? Eles estão bem próximos, estão mais para primos, né? Então vamos lá. Vamos ao resumo. O que é o resumo? O resumo, diferente da resenha,
ele geralmente não apresenta nenhum conteúdo novo. Ou seja, ele somente vai apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo ou de uma obra qualquer. Ou seja, ele vai transmitir as ideias mais importantes. Ele é muito bom também porque ele ajuda a desenvolver a capacidade do aluno de síntese, de objetividade e clareza. Beleza? Agora vamos aos tipos de resumos. Tem 3 tipos essenciais, né? O primeiro deles, que é o indicativo. No resumo indicativo, você vai evidenciar somente os pontos principais do documento ou da obra a ser analisada. Você não vai apresentar nenhum dado específico, ou seja, nem dados qualitativos nem quantitativos. E nesse tipo de resumo é necessária uma consulta ao texto original, porque o resumo indicativo e o informativo, eles são bem parecidos. Só que quanto à consulta do texto original, no resumo informativo, não é necessária essa consulta. Eu vou explicar por quê. Vocês entenderam essa parte? Se não, vocês colocam aqui embaixo nos comentários para mim que eu explico, ok? Então vamos lá. Próximo tipo de resumo, informativo. O resumo informativo, ele já vai tratar dos pontos de destaque da obra, ou seja, os pontos principais, né? Ele é bastante indicado para artigos científicos e acadêmicos, só que a consulta ao texto não é necessária, por isso que ele difere deste resumo, que é o indicativo. Aqui você vai precisar consultar o texto, consultar a obra original, ok? Porque aqui você só está apontando os pontos principais, aqui não, aqui você está informando, então você tem que ser mais preciso, ok? E por último, mas não menos importante, o resumo crítico. Do que se trata o resumo crítico? Por isso que eu coloquei no título que resenha e resumo pode ser considerado um embate entre irmãos, né? Por quê? Porque alguns autores classificam esse tipo de resumo como a resenha. Alguns falam que nesse tipo de resumo ele tem um certo caráter opinativo. Outros autores já não, já partem do pressuposto da definição de resumo, que é somente a síntese da obra. Então, aqui você vai analisar o conteúdo da obra. Aí, quando você for fazer esse tipo de resumo, cabe a você ou não, e a pessoa que pediu, né, se ela quer que você coloque a sua opinião ou não. Ficou claro? Aqui tem alguns sinônimos de como você vai encontrar também este termo, né? Pode ser sinopse, que é mais para filmes, né? Séries, essas coisas. Síntese, né? Que é mais para texto. Epítome também. Esse aí já é um termo mais formal, e assim como compêndio. Mas todos eles significam a mesma coisa, certo? Vamos à estrutura do resumo. O resumo, ele basicamente tem que apresentar o conteúdo de forma sucinta, eliminando o que é de relevante e de redundante. Ele tem que respeitar a ordem das ideias e dos fatos apresentados, sim. Você não pode, vamos supor, você não pode começar a resumir pelo fim da obra. Não, você tem que fazer o resumo de forma cronológica, ok? A linguagem tem que ser clara e objetiva. E este erro muitas pessoas cometem, evitar transcrições de frases originais, ou seja, um resumo não é para ser uma cópia. Ok, você pode pegar aquela frase e parafrasear, mas evite transcrever palavra por palavra, que fica muito batido. Você vai ter que referenciar a obra antes do texto, era o que eu havia falado, você vai ter que mencionar autor, entendeu? Título da obra, aquela outra parada que eu tinha falado para vocês. É bom colocar isso também no resumo, tanto no resumo quanto na resenha, ok? Retirar os elementos irrelevantes e redundantes, sim. E ele vai ser escrito um texto em prosa sem tópicos. Se você quiser, para ficar mais fácil, se você não está acostumado a escrever assim numa paulada só, você faz os tópicos, você resume por tópicos, só que mantenha a sequência entre os parágrafos como se não houvesse os tópicos lá, ok? E agora vou explicar para vocês como resumir.
Isso também vale quando você estiver fazendo uma prova, essa técnica também ela serve, ok? Você vai ter que ler pelo menos 3 vezes o texto, né? Na primeira leitura, você vai ter que ser capaz de identificar a ideia central, ou seja, você vai fazer um esboço do texto. Mas você tem que identificar na primeira leitura a ideia central do texto, ok? Ou da obra. Na segunda leitura, você vai ter que se responder essas perguntas. Do que a obra se trata e o que ela pretende demonstrar. Eu aconselho você a também, na hora que você estiver lendo a obra, circular os verbos nessa segunda leitura. Fica mais fácil para você ver a relação lógica entre os elementos, né? Sujeito, verbo e predicado. Fica mais fácil para você identificar isso em cada parágrafo. Próxima leitura, que é a última. Você tem que saber responder esta pergunta: como o autor estruturou o texto? Ficou claro? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já deixa aquele like para mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu vou deixar embaixo o link do infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para ajudar vocês. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Quaisquer sugestões de próximos vídeos, vocês colocam aqui embaixo para mim também. Então, até a próxima. Tchau!